Você já teve a estranha sensação de que alguém sumiu da sua vida, e ninguém mais parece lembrar dessa pessoa? Como se, de repente, uma presença familiar simplesmente deixasse de existir, não só fisicamente, mas também da memória coletiva. E quando você tenta comentar com alguém, a resposta é sempre a mesma: quem? Nunca ouvi falar. Pode parecer coisa da sua cabeça, um lapso de memória. Mas e se não for? E se estivermos diante de um fenômeno muito mais sombrio, onde a realidade falha, como um código corrompido num jogo? Esses casos estão surgindo com frequência assustadora. Pessoas que moravam em prédios, trabalhavam em empresas ou estudavam em escolas, e desapareceram sem deixar rastros. O mais assustador? Ninguém, absolutamente ninguém, lembra delas. É como se nunca tivessem existido. Neste vídeo, vamos mergulhar num dos mistérios mais perturbadores do nosso tempo: desaparecimentos que desafiam a lógica, o tempo e até a memória coletiva. Prepare-se para explorar o que muitos chamam de um possível glitch na Matrix. Imagine chegar um dia ao trabalho e perceber que um colega que sempre esteve lá simplesmente desapareceu. Você procura por ele, pergunta aos outros, descreve suas roupas, sua voz, seu sorriso. Mas ninguém lembra. Nem seu nome. Nem seu rosto. É exatamente isso que aconteceu com Marta, uma professora de espanhol no interior da Argentina. Um dia, ela comentou com colegas sobre a ausência de Sérgio, o bibliotecário com quem conversava diariamente. Para seu choque, ninguém sabia de quem ela estava falando. Ao ir até a biblioteca, encontrou outro funcionário que dizia estar ali há mais de 5 anos, mas Marta tinha certeza: Sérgio estava ali até a semana passada. Só ela lembrava. Fotos? Nenhuma. Registros? Nenhum. Como se ele nunca tivesse existido. Outro caso arrepiante vem da Polônia, onde uma mulher relatou à polícia o desaparecimento de sua vizinha de andar, com quem costumava tomar café. Ao investigar, a polícia não encontrou provas de que alguém havia morado naquele apartamento nos últimos anos. Nem contas, nem documentos, nem testemunhas. Esses relatos não são únicos. Existem dezenas de histórias assim em fóruns online, vídeos e até investigações abertas, onde o desaparecimento parece menos físico e mais dimensional. E a pergunta ecoa: como é possível o mundo esquecer alguém que existiu tão claramente? Após ouvir tantas histórias bizarras de pessoas que desapareceram da memória coletiva, é natural que muitos procurem explicações. E é aí que entra uma das teorias mais provocadoras da cultura moderna: o glitch na Matrix. Mas, de onde surgiu essa ideia? A origem mais conhecida vem do icônico filme The Matrix, de 1999. Nele, Neo vê um gato preto passar 2 vezes, exatamente da mesma forma, e isso é chamado de glitch, uma falha no sistema, um erro na simulação. A partir disso, nasceu o conceito popular: se vivemos numa simulação, pequenas falhas podem ocorrer, pessoas sumirem, objetos mudarem de lugar, realidades se reescreverem discretamente. Mas a ideia é mais antiga do que o cinema.
Escritores como Philip K. Dick já falavam sobre realidades paralelas e mundos simulados nas décadas de 60 e 70. Em uma conferência em 1977, Dick afirmou categoricamente: "Vivemos em uma realidade programada, e a prova está nos erros." Com o tempo, o termo glitch na Matrix se tornou um rótulo perfeito para o inexplicável, quando algo foge da lógica e parece ter sido reprogramado às escondidas. Então, e se esses desaparecimentos forem, de fato, falhas em algo muito maior? Imagine se lembrar claramente de algo, mas ninguém mais parece lembrar. Nem sua família, nem seus amigos, nem a internet. Esse é o estranho fenômeno conhecido como efeito Mandela, e ele pode ter mais a ver com os desaparecimentos que estamos investigando do que você imagina. O termo surgiu quando muitas pessoas afirmaram ter certeza de que Nelson Mandela havia morrido nos anos 80, mesmo que ele tenha vivido até 2013. O mais assustador? Essas pessoas não só tinham essa lembrança, como se lembravam de notícias, funerais e discursos, tudo aparentemente inventado. Ou será que esquecido? A partir daí, surgiram inúmeros exemplos: o logotipo da Looney Tunes, o nome da série Sex and the City, e até frases icônicas de filmes como Star Wars. Em todos os casos, há quem afirme se lembrar de uma versão diferente da realidade, e sentir que algo foi reescrito. E se o desaparecimento de pessoas também for parte disso? E se elas sumiram não só fisicamente, mas da própria realidade, como se nunca tivessem existido? Talvez a memória coletiva seja mais frágil ou mais manipulável do que imaginamos. Será que esses desaparecimentos e memórias apagadas têm mesmo origem em falhas da realidade? Ou será que o problema está dentro de nós? A psicologia tem algumas explicações inquietantes. Uma delas é a criação de falsas memórias. Nosso cérebro, na ânsia de preencher lacunas, inventa detalhes que nunca existiram. A mente humana odeia o vazio, por isso, reconstrói histórias para dar sentido ao que não entende. Outra explicação vem da dissonância cognitiva. Quando a realidade não bate com nossas crenças ou percepções, nossa mente tenta adaptar os fatos à nossa narrativa interna. Isso pode levar a negações profundas ou até ao apagamento seletivo de certas pessoas ou eventos. E há ainda o fenômeno das memórias coletivas modificadas, onde grupos inteiros passam a acreditar em versões distorcidas da realidade, como acontece com o efeito Mandela. Mas isso seria suficiente para explicar por que alguém desaparece sem deixar vestígios, e todos à sua volta simplesmente esquecem? Ou estamos apenas tentando racionalizar o irracional? A linha entre realidade e ilusão pode ser mais tênue do que imaginamos, e talvez, no fundo, não saibamos o que é real de verdade. Quando a lógica falha, o mistério se abre para o inexplicável. E é aqui que surgem as teorias mais desconcertantes. Alguns acreditam que estamos lidando com realidades paralelas, dimensões alternativas que coexistem com a nossa, onde as regras do tempo, espaço e memória são diferentes. Nesse cenário, o desaparecimento de uma pessoa não é um crime, mas sim uma transição. Ela teria atravessado,
consciente ou não, para outra linha temporal. E todos que a conheciam aqui, simplesmente deixam de lembrar. Outros apontam para algo ainda mais sombrio: experimentos secretos de manipulação da mente ou da própria realidade, conduzidos por agências que ninguém sabe ao certo se realmente existem. Seriam testes com campos magnéticos? Simulações? Controle mental? E aos que juram que certos desaparecimentos não são obra da ciência, mas de forças que vão além da nossa compreensão, entidades que apagam pessoas da existência por razões desconhecidas. Pode parecer absurdo, até que isso aconteça com alguém próximo. E aí, a dúvida permanece. É nossa mente, ou a própria realidade que está sendo manipulada? Em meio a tantos relatos de desaparecimentos inexplicáveis, surge uma teoria ainda mais perturbadora: a teoria dos NPCs. Inspirada no universo dos videogames, essa ideia sugere que nem todas as pessoas que encontramos são reais. Pelo menos, não no sentido que imaginamos. Seriam apenas personagens programados, com interações limitadas, inseridos em nossa realidade por alguma força superior, ou talvez, por quem estiver jogando este jogo. E o mais assustador? Quando não são mais necessários, eles simplesmente somem. Sem rastros. Sem memórias. Como se nunca tivessem existido. Amigos de infância que ninguém mais lembra. Colegas de trabalho que desapareceram sem demissão, sem despedida. Pessoas que pareciam reais, mas agora são apenas um vazio na lembrança. E se parte da população fosse apenas uma ilusão coletiva? Um reflexo de uma realidade simulada, que preenche as lacunas até onde precisamos enxergar. Essa teoria pode soar absurda, até você tentar lembrar de alguém e perceber que ninguém mais sabe quem é. O mais inquietante nesses desaparecimentos é que eles não estão restritos a um lugar específico. Pelo contrário, relatos surgem de todos os cantos do planeta. Pessoas que somem, são apagadas da memória coletiva e jamais deixam vestígios. Mas e se isso não for coincidência? Na Rússia, uma jovem desapareceu durante uma excursão. Nenhum dos colegas lembra dela, apesar de haver uma única foto onde ela aparece ao fundo, borrada. Na Índia, um motorista de táxi relatou ter levado uma senhora até uma vila que nunca existiu no mapa. Ao investigar, o taxista descobriu que ninguém ali lembrava da mulher, nem mesmo os familiares com quem dizia morar. Na Argentina, câmeras de segurança mostram um homem entrando em um elevador, mas ele nunca saiu. E o mais estranho, nenhum vizinho o reconheceu. Esses casos estão se multiplicando. Diferentes culturas, diferentes idiomas, mesmo padrão. A pergunta não é mais se isso está acontecendo. A pergunta é, por que está acontecendo, ao mesmo tempo, em todos os lugares? E se tudo isso não for apenas paranoia, ilusão ou má interpretação? E se a realidade como conhecemos realmente puder falhar? Imagine acordar um dia e perceber que alguém que você conhecia, simplesmente não existe mais. Nenhuma foto, nenhum registro, nenhuma memória compartilhada. A única evidência está dentro da sua mente.
Viver com essa ideia é como caminhar por um chão que pode desaparecer a qualquer instante. É sentir que há rachaduras na simulação, que algo, ou alguém, está ajustando variáveis à nossa volta. Seriam testes? Experimentos? Uma falha em algo muito maior do que nós? A sensação de estar preso num mundo onde as regras podem mudar sem aviso não é apenas desconfortável. É aterrorizante. Mas talvez o mais assustador de tudo não seja descobrir que a realidade pode falhar, mas sim saber que ninguém vai acreditar em você quando isso acontecer. Então, se você percebeu essas falhas, esses sinais, esses glitches, talvez o seu despertar já tenha começado. Se tudo o que vivemos for apenas uma camada de código, um script de algo maior, então o que acontece quando esse código começa a falhar? Casos de pessoas que somem sem deixar rastros. Memórias que só você parece ter, coincidências que são mais do que acaso. Não são apenas histórias. São fissuras. A sensação de déjà vu. A impressão de que algo está errado. O vazio deixado por alguém que o mundo esqueceu, mas que você lembra nitidamente. Talvez sejam sinais de que estamos observando o código ruir aos poucos. Não é mais apenas ficção científica. Filmes como Matrix podem ter sido pistas, disfarçadas de entretenimento. E se a realidade estiver mesmo desmoronando, o que você pode fazer? Observar. Questionar. Não ignorar os sinais. O mundo que conhecemos pode ser apenas a superfície. E por trás dessa cortina, pode haver algo que não estamos preparados para ver. Mas agora que você sabe disso, será que vai conseguir voltar a viver normalmente? Ou será que o glitch já começou dentro de você?